Hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito interessante que vai ajudar você a analisar melhor situações que te geram desconforto no dia a dia e a lidar melhor com essas situações. Essa ferramenta é a régua dos problemas. Inicialmente, você vai pegar um problema que está te incomodando, algo que tem te feito perder o sono, te incomodado muito, e vai pensar, vai fazer a seguinte pergunta: qual a intensidade disso na minha vida? Sem pensar muito. De 1 a 10, qual a nota de desconforto que eu dou para esse problema nesse momento? Então vamos imaginar que você deu 7 para o problema X, ok? Então esse é o problema ou a situação que está te incomodando nesse momento, certo? Agora a gente vai preencher o restante dessa régua de 1 a 10. E para isso a gente vai levar em conta alguns critérios muito importantes. Quais critérios são esses? Próximo do 1 são as situações que têm um baixo impacto na nossa vida. São as situações relacionadas ao cotidiano. Então, qual o impacto que isso vai ter na minha vida depois de um determinado período de tempo? Porque pode ser que hoje isso gera muito desconforto. Mas daqui a um ano, o que isso vai atrapalhar na minha vida ou vai interferir? Daqui a 5 anos, qual o impacto disso? Próximo do 5 tem o médio impacto e próximo do 10 o alto impacto. Geralmente, próximo do 10, 7, 8, 9, 10 são as situações onde geralmente a gente pensa que é o pior que poderia acontecer para alguém. É uma tragédia. São situações catastróficas e que muitas vezes são imutáveis, que não existe como a gente modificar aquelas situações, né? As situações que a gente não pode modificar. Então, o que seria aqui próximo do 10? Você pode preencher a sua régua da forma que você achar melhor, com as situações que você achar melhor. Mas próximo do 10, vamos imaginar que 9 seria perder alguém importante. Um parente, um familiar, alguém que você ama muito. Que 8 seria perder seu animal de estimação. Que 7 seria uma doença grave em você ou em alguém da sua família. Então, recapitulando, 7, 8, 9, 10 são situações que beiram o incontrolável. São situações onde a gente tem pouco ou nenhum poder de mudança. Então, aqui estão as situações incontroláveis, as situações imutáveis, as situações de alto impacto. A pior coisa que poderia acontecer na sua vida. 7, 8, 9, 10. Certo? Então, o que seria aqui? 5, 6. Poderia ser algo que tem um impacto importante, que te afeta de forma importante, mas que não é do âmbito do incontrolável e do imutável. Vamos imaginar uma coisa muito ruim. Perder a sua casa devido a uma enchente. Ou perder o dinheiro todo do mês no golpe do Pix. Então, coisas terríveis acontecem no nosso dia a dia, que incomodam muito, mas o impacto disso, a médio e longo prazo, pode não ser tão grande como você imagina. Nós tendemos a pensar de maneira distorcida e catastrófica quando sob forte emoção. Então, muitas vezes, aquilo que a gente colocou aqui no 7, será que realmente está aqui no 7? Será que é a pior coisa que poderia ter acontecido? Ok, vamos lá. O que seria, então? 4, 3, 2, 1. Aqui costumam estar as maiores situações que acontecem no nosso dia a dia. O maior número delas. Então, o maior número das situações que acontecem no seu dia a dia, em relação ao impacto, estão aqui. E o que seria isso? Café na roupa. Algumas pessoas, quando fazem a régua dos problemas, elas colocam essas situações cotidianas como zero, né? Situações que estão muito inferior em relação ao impacto causado. Se atrasar, perder o ônibus. Outras situações que estariam aqui numa posição inferior. Ir mal em uma prova. Paralela a isso, ir mal em uma prova, uma única prova específica, pode estar aqui no 2. Enquanto pegar uma dependência pode estar aqui no 5. Só que muitas vezes essas questões são colocadas aqui no 10. A nossa mente interpreta como sendo a pior coisa que pode acontecer. E na verdade não são. Não estão aqui no âmbito do imutável, não estão no âmbito do incontrolável. Tropeçar e cair na rua. Ter um rompimento em uma situação de namoro. Então são coisas que o impacto a longo prazo não é tão grande. Essa régua dos problemas, ela não serve para desvalorizar aquilo que você está sentindo no momento. O objetivo dela é trazer uma visão mais realista das situações pelas quais você está passando e eliminar o catastrofismo. O pensamento de que o que está acontecendo comigo é o pior que poderia acontecer, é a maior tragédia. Por quê? O catastrofismo impede você de focar em soluções, de pensar de forma adequada, além de aumentar a sua ansiedade num ciclo vicioso. Então, na próxima vez que você tiver um problema, pergunte a si mesmo, de 1 a 10, onde esse problema está localizado na régua dos problemas? Ele é mais parecido com adoecer gravemente, perder alguém que eu amo? Ele é mais parecido com pegar uma dependência, com romper com meu namorado? Ou ele é mais parecido com derramar café na roupa, perder o ônibus, chegar atrasado em uma ocasião? Vale a pena pensar sobre isso.